Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso canal Aprenda Língua Portuguesa está auxiliando você no teu estudo, em especial numa época como essa, em que as aulas presenciais foram suspensas devido à pandemia do coronavírus. E essa é a primeira aula do ano de 2021. Está sendo postada na quarta-feira, dia 6 de janeiro. Falta pouco mais de uma semana para a primeira prova do Enem, que inclui a redação. E pensando nisso, nós vamos abordar nessa videoaula as maneiras que o candidato tem de levar nota 0 na redação. Quem assistiu nossas outras videoaulas em que nós comentamos os possíveis temas de redação, deve se lembrar que eu prometi uma aula mais atualizada sobre esse assunto. Os casos de nota 0 na redação do Enem. E nós estamos nessa aula. O título é desanimador, não é verdade? Pois nós estamos aqui para abrir o olho de vocês. O próprio edital do Enem fala sobre os casos de nota 0 na redação. Se vocês não estiverem a par desses casos, estão correndo o risco de levar nota 0 na redação sem nem imaginar por quê. Vamos apresentar cada um desses casos. Primeiro caso, redação em branco. No ano de 2019, mais de 57 mil redações foram anuladas por isso. Embora isso pareça evidente, há candidatos que só escrevem na folha de rascunho e deixam de passar a limpo para a folha de redação. Então, a folha de redação em branco implica nota 0 na redação. Segundo caso, texto insuficiente. A redação tem que ter pelo menos 8 linhas originais. E atenção, porque esse número exclui tudo que for copiado ou dos textos motivadores ou dos textos presentes na prova. Se houver menos de 8 linhas originais, a redação terá nota 0. Sobre isso, nós vamos dar uma dica importante para vocês. Façam paráfrase, ou seja, escrevam com as suas palavras o que vocês encontrarem ou nos textos motivadores ou nos textos presentes no caderno de questões. Vamos dar um exemplo. O tema da última redação do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos mostrar um dos textos motivadores e vamos ver como seria uma paráfrase. Segue um quadro. Enem 2019. Texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Paráfrase. Segundo Edgar Morin, o cinema estimula o espectador a participar da realidade, transpondo para a tela e restituindo o que acontece na vida real. Viram? Terceiro caso, prova assinada. O candidato não pode colocar nem o nome, nem assinatura, nem rubrica na prova, ou qualquer outra forma de identificação, nome ou sobrenome. Do contrário, nota 0 na redação. A finalidade disso é para que haja imparcialidade na correção, de modo que o corretor não tenha nem ideia de quem você seja. Segue um quadro com exemplos de provas assinadas. Exemplos esses que foram tirados do Manual de Redação do INEP, que é o órgão responsável pelo Enem. Vejam essa redação. O candidato escreveu um nome extenso coberto por tarjas amarelas, ou seja, assinou, nota 0. Agora vejam essa, ficou claro que o que está com fundo amarelo é assinatura, nota 0. Idem para esse exemplo, nota 0. E agora para esse exemplo, ou seja, mesmo com as iniciais, nota 0.
E atenção, porque mesmo que a assinatura venha rasurada, se for possível a identificação do candidato, nota 0. Quarto caso, incoerência estilística. Nós já falamos sobre isso nas aulas mais recentes em que nós abordamos possíveis temas de redação. Coerência estilística se refere ao uso no texto de elementos pertencentes ou constitutivos do mesmo estilo ou registro linguístico. Nós estamos falando de redação, mas vamos começar com um exemplo fora do caso da redação. Vamos supor uma carta de condolências pela morte de alguém. O que seria uma incoerência estilística nesse caso? Segue um quadro. Incoerência estilística. Prezado João, quero expressar meus sentimentos por teu pai ter batido as botas. Num cartão de condolências, as normas sociais garantem que o termo que está em vermelho jamais seria usado. Trata-se de um termo que expressa desrespeito pelo ente falecido. Assim como uma carta de condolências, a redação é um texto que tem que obedecer a um certo estilo. Então, no caso da redação, também existem casos de incoerência estilística. Uma dessas incoerências estilísticas ocorre se o candidato fizer qualquer desenho em qualquer parte da prova, ou mesmo colocar um sinal gráfico sem função clara dentro da redação, ou algum número perdido em algum canto da prova. Vamos ver cada um desses casos. Várias redações foram anuladas seguindo-se esse caso. Lembre-se, nunca desenhe na redação, senão a tua nota na redação será 0. Isso pode parecer evidente, mas vamos mostrar alguns casos que estão presentes, inclusive, no manual do INEP. E vamos ver também os casos de anulação por sinais gráficos ou números que apareceram sem função clara na prova de redação. Segue um quadro. Vejam um caso extremo. Desenho é só o que se vê nessa redação. Nota 0. Vejam essas florezinhas desenhadas no final da prova. Nota 0. Mesma coisa esse emoticon no final da prova. Nota 0. Esse símbolo do infinito que está com fundo amarelo não deixa de ser um desenho. Nota 0. Atenção para esse caso. O título vem envolvido com desenho. Desenho, nota 0. A presença de sinais gráficos que não fazem parte do corpo do texto anula a redação da mesma maneira. Por exemplo, ponto de interrogação, nota 0. Asterisco, nota 0. Mas se o asterisco tiver função clara no texto, tudo bem. Vejam esse exemplo. Aqui o asterisco serve para interligar a ideia presente em um ponto do texto a uma nota de rodapé. Então, nesse caso, não há anulação pelo asterisco. Arroba, nota 0. Uma seta que não tenha função, nota 0. Vejam essa redação. Será que podemos considerar isso uma redação? A impressão que dá é que o candidato, sem perceber, utilizou a folha da redação para fazer cálculos matemáticos para alguma questão de matemática, física, química. Só que, já que ele fez isso na folha de redação, nota 0. E se tivermos aqui um caso extremo, existem outros casos não extremos que também anulam. Vejam, números fora do lugar, a impressão que se tem é a mesma, nota 0. Vejam agora outro caso não extremo que também anula a prova. Esse número que está com fundo amarelo. O que ele está fazendo no texto? Nada, não tem função clara. Então a redação leva nota 0. Desculpem ficar repetindo isso, mas eu quero deixar claro. O que você pode fazer no máximo é sublinhar um termo ou palavra. Sublinhar palavras não implica desenhar na prova, mas o que nós acabamos de ver é uma série de casos em que o candidato levou a prova de redação a ser anulada sem nem saber por quê. Outra incoerência estilística é a chamada fuga ao tema.
que ocorre quando a redação demonstrou que o candidato deixou de abordar o tema proposto. Isso envolve várias coisas. Vamos tomar, por exemplo, o tema mais recente da redação do Enem: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se o candidato não falar nada sobre cinema, nada sobre acesso ao cinema, nada sobre a democratização desse acesso, terá nota 0. Mas se o candidato falar sobre isso, pelo menos em algum momento do texto, já não é motivo para tirar nota 0. E não se esqueçam de ler atentamente toda a proposta de redação, inclusive os textos motivadores. Se você fizer isso, você evita, em parte, fugir ou tangenciar o tema. Agora vamos falar de uma coisa que nós aqui do canal achamos pouco provável que aconteça. O que o manual do INEP chama de recusa explícita de escrever a redação. Nesse caso, o candidato, apesar de escrever mais de 7 linhas originais, expressa recusa ou zombaria em relação ao exame. De qualquer maneira, segue um quadro. Vejam essa redação, se é que assim podemos chamar. A única coisa escrita nessa redação é o termo processo em andamento e no final o que podemos chamar de uma conclusão. Bem, isso poderia até funcionar como poesia, mas poesia é uma coisa, redação é outra. Nota 0. Agora vejam essa outra redação. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Vai perceber uma coisa: o candidato simplesmente está se desculpando por não ter escrito a redação. Então, ocorreu uma fuga ao tema proposto. Nota 0. Outra incoerência estilística é o texto não obedecer à estrutura do texto dissertativo-argumentativo. Nós já falamos sobre isso em outras videoaulas, inclusive naquelas em que nós abordamos os possíveis temas de redação. Mas, para quem não se lembra, isso significa que a redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Do contrário, repito, nota 0 na redação. Outra incoerência estilística é o que o edital do Enem chama de parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Um exemplo disso é se o candidato escrever uma mensagem para o corretor. Não faça isso, senão a tua nota será 0. Outra incoerência estilística é o uso de impropérios em qualquer parte da prova. Por mais que nós tenhamos vontade de escrever palavrões, principalmente para nos referirmos aos nossos políticos ou empresários, um palavrão ou uma ofensa contra uma pessoa ou um grupo de pessoas é considerado impropério e isso anula a redação, porque o uso de impropérios é contra o estilo de redação, que exige seriedade. Se isso acontecer, repito, nota 0. Quinto caso, letra ilegível. É importante que você tenha se acostumado, já desde o começo do período colegial, a escrever com uma boa caligrafia. Embora também o Enem considere que letra feia não é necessariamente letra ilegível. Vamos agora ver os 3 casos que o Enem considera texto ilegível. Segue um quadro. O Enem considera o texto ilegível quando o texto tem a configuração de letras, mas não se reconhecem as palavras. Nota 0. Ou se, apesar de se reconhecer a tentativa de se desenhar letras e formar palavras, não se verifica o domínio da língua escrita, devido à não formação de sílabas e palavras. Nota 0, ou ainda, se for possível reconhecer apenas algumas das palavras. Nota 0. Sexto caso, texto escrito predominantemente em língua estrangeira. Bem, a nossa língua é o português. Então é claro que a nossa língua
tem que ser escrita predominantemente em português. Pelo menos 7 linhas. Do contrário, nota 0. Um caso de anulação que ocorre principalmente com candidatos estrangeiros. O que já aconteceu em muitas redações que não foi motivo para se anular a redação foi o texto apresentar palavras escritas em portunhol, aquela língua que é um meio termo entre português e espanhol. Eu desaconselho que você faça isso, porque, embora isso não seja motivo para a tua redação ser anulada, você vai acabar perdendo pontos na primeira competência que é avaliada pelo Enem. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima videoaula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós saibamos onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do nosso canal é melhorar cada vez mais e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.